Esse vídeo que eu vou fazer hoje, para muitas pessoas, ele pode ser polêmico, porque muitas pessoas gostam, né? E, assim, eu não gosto mais. Sobre o Natal, né? O porquê que eu não gosto do Natal. Eu já fiz um vídeo sobre isso e expliquei algumas coisas, o porquê o Natal não tem mais o significado que ele tinha antes para mim. A única coisa que eu gosto do Natal, gente, gosto muito, mas muito mesmo, muito, é dos filmes. Os filmes de Natal, eu acho eles maravilhosos. Eu assisto, qualquer época do ano, eu assisto os filmes de Natal, porque eu acho eles muito maravilhosos. Para mim, o Natal verdadeiro seria o Natal no, na Europa, nos Estados Unidos, que tem neve. Parece que é o Natal mais lindo, né? Mais enfeitado. Mas também não sei se é porque é só em filme, se na realidade ali também é a mesma coisa, né? E outra coisa, assim, eu não gosto de ceia de Natal, eu não gosto de ceia de Ano Novo, eu não gosto de ser chamada para esses lugares, eu não gosto de multidão, de tumulto. Eu acho que a gente vai ficando mais velha, né? E a gente vai ficando mais assim, mais chata, ponderando mais as coisas, não ligando muito mais para rodinhas de conversas fiadas. Pode ser isso, porque hoje assim, eu falo assim que não é igual antigamente, que era aquelas coisas mais sinceras, né? Hoje não, é umas conversas assim, meia falsas, meio. É, parece que é meio dos avessos, né? E hoje você tá ali comemorando aquela ceia de Natal, tudo feliz, todo mundo te cumprimentando, do ano novo, deu meia-noite, aqueles fogos, todo mundo te abraçando, e no outro dia, a maioria nem olha na sua cara. Então, esse é o ponto também que eu não gosto, praticamente eu não gosto de festas nenhuma, né? Então, assim, tem hora que eu fico pensando, né? Será que eu tô virando uma velha rabugenta? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. E fica gastando, sabe? Chega essa época, você tem que ficar se matando, entrando em dívida, gastando o que você não tem para agradar as pessoas, comprando roupas, comprando presentes, presentes para sobrinhos, presentes para tio, presentes para mãe, presentes para namorado, presentes para marido. E quando você vê, você passou o ano inteiro naquele sufoco de tanta coisas que você gastou, sem necessidade, porque fala assim, gente, é, tudo que você vai comemorar, você pode comemorar todos os dias. Um presente pro seu esposo, você não precisa dar só na época do Natal, só na época do aniversário. Você pode olhar e falar assim, nossa, eu achei tão lindo, e lembrar dele e pode entregar. Não precisa ser só naquela época. Então, eu não gosto. Eu não gosto mesmo. Já fui em várias ceias. Acho que só para não ficar sozinha em casa mesmo, né? Mas já passei muitas vezes aqui em casa dormindo sozinha. Sozinha mesmo, por não querer ir nesses lugares. Para não dormir depois da meia-noite empanturrada de tanta comida, né? De tanta comida e fora que no outro dia você ainda tem que comer a sobra, né? Você tem que. Ai, amanhã você vem aqui, tá? Tal horas para você comer a sobra da 1 hora da manhã, das 2 horas da manhã que você estava comendo, que ainda tá tudo aqui dentro, que não saiu nada. Então, assim, para mim não tem sentido. Não tem sentido mesmo. E outra coisa também, assim, que até uma seguidora falou, e eu fui pesquisar. E eu falei assim, gente, eu tô com 57 anos. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, sim. Não vou mentir que eu não tinha ouvido falar. Só que eu nunca fui a fundo. Que 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus. E eu comecei a pesquisar sobre isso. E assim, não tem uma data específica do nascimento de Jesus. Mas eles colocaram, eu não lembro qual que era a parente de Jesus, da Maria, não sei se era Maria Madalena, não lembro o nome dela, que ela também estava grávida. E pelo que as pessoas fizeram a conta ali da gravidez dela, do tanto de tempo que ela estava e a Maria engravidou, eles colocaram aí, tem uns que colocam que Jesus nasceu mais ou menos nos meados de fevereiro, mas tem muitos que falam, pelas contas, que o nascimento de Jesus foi entre setembro a outubro. E
esse dezembro que colocaram foi... eu esqueci o nome dele, Constantino, eu não lembro o nome, que colocou essa data específica para ser comemorado o nascimento de Jesus. Foi um homem que colocou essa data. Então, ela não é bíblica. Não tem na Bíblia. 25 de dezembro foi o nascimento de Jesus. Não tem na Bíblia. É as pessoas que vão de teologia, que vão assim tirando as conclusões em estudos. Então, falou assim que esse, não sei se ele era papa, padre, não sei quem que era, eu não lembro agora, mas vocês podem dar um Google aí e pesquisar. Que ele colocou que foi uma festa aleatória para ser chamado o nascimento de Jesus. Então a gente sempre coloca, né? Que até a igreja, eu comecei a falar assim, nossa, então a igreja faz errado também, né? Porque se a igreja está comemorando o nascimento de Jesus dia 25, que não foi, então tá uma mentira aí. Tá uma mentira, porque não foi o nascimento de Jesus, dia 25. Então não era nem para comemorar. Olha que coisa louca, né? Que coisa louca que a gente fica na cabeça. E se a gente pensar em tudo isso, a gente fica meio doida, né? Então, assim, eu amo os filmes de Natal. Eu acho, assim, que são... Por que eu gosto dos filmes de Natal? Que sempre, assim, são umas histórias muito bonitas. Eu gosto de romance, né? Muito de romance. E são umas histórias que sempre, no final, vai acabar com um final feliz. Então, assim, eu sempre gostei. Eu acho que eu já assisti praticamente todos os filmes de Natal. Tanto que eu gosto, sabe? Só que aquele Natal com neve, aquele Natal que você tem aquela xícara de Papai Noel, que Papai Noel também não significa nada de Natal, mas aquela xícara de Papai Noel, que eu vejo aquelas pessoas tomando aquele chocolate quente, aquela gemada. Então, assim, parece que eu vou lá onde eles estão. Parece que meu corpo tá lá junto, sabe? A minha alma tá lá junto com eles no filme. Parece que eu entro muito na história, né? Então, assim, por isso assim, que eu gosto muito dos filmes, né? Mas do Natal em si mesmo, igual eu nem fui aqui na minha cidade ver como que estão as lojas enfeitadas, ver como que tá a cidade enfeitada, eu ainda não fui. Há muito tempo que eu não vou à noite no centro quando o comércio abre, porque eu só vejo aquela andação de gente para lá e para cá, para lá e para cá, aquelas lojas todas barrotadas de gente e menos da metade que está ali dentro, muito menos da metade. Só estão futricando ali dentro. Só estão goiabando, como diz, né? E não estão comprando nada. As lojas que você ainda vê assim que tem mais gente são aquelas lojinhas que são de R$1,99, que são coisinhas mais baratas, né? Porque a vida da gente não tá fácil para ficar comprando e dando presente. E eu falo assim, gente, eu acho assim que eu fiquei assim muito seletiva ou muito chata, mas eu não gosto de multidão. Eu não gosto de multidão em lugar nenhum. Eu não gosto de barulho. Eu não gosto, sabe, daquele monte de gente sufocando, sabe, daqueles monte de convites, sabe, que você parece assim que você tem a obrigação de ir em festa de empresa, de ir em festa de parente que chama, sabe, cada semana você tem uma festa para ir. Ai, é sábado, vai ter festa na minha casa, você vem, né? Só que é sempre assim, né? A festa. Claro, sim, que a pessoa também não vai arcar tudo sozinha, né? Você traz o que você come, o que você bebe, assim, você e o seu corpo, porque praticamente você dá tudo, né? Mas também a pessoa também não é obrigada a ter que dar todas as coisas para você comer, né? Porque as coisas são caras, então tem que ser dividido. Só que parece que você fica naquela obrigação de ir, porque se eu não for, a pessoa vai ficar chateada. Se eu não for, a pessoa vai ficar triste. Então eu tenho que fazer o meu social. E às vezes a gente tá até assim meio sem dinheiro para ficar indo comprar carne, para vir comprar refrigerante, comprar as coisas. Às vezes tem que levar um presentinho e a gente tá ali com aquela situação que não tá muito boa. E pra gente fazer aquele social, a gente acaba falando sim, querendo falar não. Empresa também. Quando chama, lógico que a gente não vai pagar nada, que a gente vai porque a empresa deu a festa, tal. Só que às vezes é o ano inteiro se calfinhando ali dentro daquela empresa. É um furando o olho do outro. É um puxando o tapete do outro. E depois tá todo mundo ali rindo,
feliz, porque a empresa chamou, e tá todo mundo ali, tudo, parece que são os melhores amigos do mundo, né? E quando você vai ver, ninguém é amigo de ninguém, porque no outro dia estão se galfinhando de novo. Então, para mim, isso é uma falsidade muito grande. Então, eu coloco assim, como Natal, Ano Novo, todas essas festas que é comemorativa, que fica chamando a gente para ir, acaba sendo assim, é muitas falsidades. Principalmente festas de empresa. Porque a gente sabe que empresa, a gente não tem amigos, a gente não tem colegas. A gente tem apenas as pessoas que trabalham junto. E muitas o ano inteiro querendo puxar o tapete da gente. E quando chega o final do ano, feliz ano novo, vem e dá um abraço na gente, dá um beijo, que você tenha um ano novo, muito. A mesma história de sempre, né? A mesma conversa. Que você tenha um ano novo feliz, que seu ano novo seja maravilhoso. E ela mesmo faz o ano inteiro a sua caveira pro chefe. E depois vem com aquela coisa que ela é a pessoa mais amável do mundo. Mais amável. Então, assim, esse é meu ponto de vista, gente. Eu não sei o de vocês. Tem gente que ama o Natal, sim. Tem gente que tem a família toda, pai vivo, mãe viva, e passa ali em família. É legal. Quando eu era criança, eu contei no outro vídeo que eu achava legal por assim, eu ser criança, ser inocente, achar que Papai Noel existia mesmo, eu ganhava presentes da firma do meu pai, que a gente era muito pobre. Então é só nessa época que a gente tinha, que 57 anos atrás, né, gente? Então é só nessa época que a gente tinha um refrigerante para tomar, só nessa época que a gente tinha uma comidinha melhor para comer. E hoje a gente tem todos os dias que a gente quiser, né? Se eu quiser falar assim, hoje eu vou ali numa churrascaria, eu vou. Ah, eu quero tomar uma coca agora. Eu vou ali e busco. Às vezes eu não preciso nem buscar. Eu vou no celular, coloco ali as compras e o mercado vem trazer. Então, assim, a facilidade. Eu acho que a facilidade também acabou estragando um pouco essa magia das festas que a gente tinha antigamente. Sabe, até eu falo assim, até em roupas, né? Que a gente tinha aquela coisa de ir nas lojas comprar roupas tal. E hoje a gente vai qualquer dia e qualquer hora, a gente vai lá e compra uma roupa nova. Então, assim, até essa magia, assim, da gente lá escolher aquele tecido, escolher aquele modelo, fazer aquela roupa, nem isso a gente tem mais. Então, assim, eu falo que a magia acabou bastante. Então, esse é meu ponto de vista, gente. Por eu não gostar do Natal, por eu não me importar. Não é nem que eu gosto ou não gosto. Eu não me importo com o Natal. Eu não me importo com o Ano Novo. Eu não me importo com datas comemorativas. A única data comemorativa que eu me importo, sim, bastante, é o Dia das Mães, né? Eu acho que é muito, assim, muito importante, mas mãe é todos os dias, né? A gente não tem que tratar a mãe bem só porque é o Dia das Mães. Mas é uma data que colocaram ali para comemorar o Dia das Mães. O nosso aniversário, eu acho essa data muito importante, que a gente está comemorando mais um ano de vida, né? Então, assim, eu acho essa data muito importante. Agora, essas outras datas, e depois ainda que eu fui ver a fundo, que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, eu falei, como assim? Como assim? Há tantos anos eu comemorando o nascimento de Jesus, e Jesus não nasceu nessa data, é a mesma coisa. Você fazer aniversário em novembro, mas você vai falar assim, mas eu vou comemorar em fevereiro. Olha que coisa sem graça. Como você vai comemorar um aniversário que não é nem o dia do seu aniversário? Então é a mesma coisa, a gente está comemorando o aniversário de Jesus, do nascimento de Jesus, que ele não nasceu aquele dia. Muitas pessoas podem discordar de mim, sim, que, com razão, tal, não tem problema, que vai falar que Jesus nasceu, sim, dia 25 de dezembro, mas vocês podem dar um Google, pode pesquisar, e ontem eu pesquisei bastante sobre isso. Então tem essa controvérsia, né? Que Jesus pode ter nascido em fevereiro, meados de fevereiro, e tem essa outra que eu achei que ficou mais plausível, que ele nasceu entre setembro a outubro. Então por que não fizeram já que teve esse estudo, por que não fizeram o Natal em outubro ou em setembro, que foi o nascimento de Jesus, né? Mas para mim, gente, tanto faz o dia que Jesus nasceu.
O importante é que ele nasceu, ele veio no mundo, ele sofreu, ele se sacrificou para nos salvar, e mesmo assim, nós, humanos, somos todos uma pessoas ingratas com ele e conosco mesmo e com os demais irmãos. Nós somos umas pessoas ingratas, porque hoje eu falo assim que os animais parece que eles são mais racional do que o humano, né? Parece assim que o humano tá irracional e o animal que tá racional. Porque os animais, eles são umas graças, né? Eles são assim de uma ingenuidade, de uma transparência, o animal. Ele assim, tudo que ele faz com muito amor. E o humano não. O humano, o que ele vai fazer, ele vai ficar estendendo a mão para esperar de volta. E o animal não, ele faz com carinho mesmo. Então, gente, esse é o meu ponto de vista, tá? Porque hoje eu não ligo. Eu não ligo para essas datas comemorativas. Para mim, tanto faz. Tanto faz, eu não. É uma data como qualquer outra. Para mim, é uma data como qualquer outra. Então, assim, como que assim, hoje, assim, eu não tenho mais assim a empresa que chama para ir fazer comemorações, mas já fui muitas. Hoje eu não tenho mais, eu falo assim, graças a Deus. Mas se eu tivesse aquela obrigação de estar lá comparecendo, eu acho que eu ia ficar muito estressada mesmo, por não gostar de tumulto, por não gostar de muita gente, por não gostar de sufoco, por não gostar daquelas pessoas que te maltrataram o ano inteiro e tá ali com um sorriso de orelha a orelha, tentando, disfarçando que te ama e no final não te ama coisa nenhuma. Então o vídeo de hoje foi esse. Falei com vocês se gostam do Natal, o que vocês pensam do Natal, se realmente vocês acham que Jesus nasceu em 25 de dezembro, ou só foi uma data fictícia que colocaram. Se você gosta de estar em tumulto, festa de empresa, ou você tá igual eu, nessa vibe de estar mais gostando da sua solitude, chegou no horário, come ali a sua comidinha, não precisa ficar se empanturrando de tanta comida. Conta aí pra mim, como que vocês hoje vê o Natal? Se para vocês mudaram de quando vocês eram crianças, que hoje, se vocês acham que o Natal não tem mais a magia, se perdeu essa magia. Então o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like. Se aparecer hype o vídeo, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo Natal. Com amor, Rose.